Bom. O tema de hoje é a Santa Igreja. Já vimos como Deus, ele não somente dele emana o amor, mas ele é o amor. Vimos que a maior obra-prima da criação de Deus, que revela inclusive o seu amor, somos nós, o ser humano, o homem, que nos assemelhamos a ele pelas nossas capacidades de inteligência e vontade. Só que, dada essa liberalidade que Deus nos deu, essa liberdade, esse livre-arbítrio, nossos pais escolheram desobedecer a Deus e entrou o pecado no mundo. Vimos depois que o que contrapõe a este pecado é a graça que recebemos no batismo, a graça santificante que nos faz filhos de Deus, que nos faz herdeiro do paraíso, que nos torna justos, santos, né? E uma vez que percamos esta graça, mesmo após o batismo, podemos recuperá-la através da confissão sacramental. E para fazer uma confissão sacramental é necessário entender e conhecer os 10 mandamentos para que assim possa se fazer um exame de consciência baseado na lei divina, porque todo pecado, toda transgressão é uma ofensa a Deus. Então, nossa consciência deve ser analisada segundo as ofensas cometidas contra Ele. Hoje, continuando os nossos encontros, vamos falar sobre a Santa Igreja. Ela que é depósito dos tesouros celestes, ok? Antes de mais nada, queria ler para os senhores o que nosso Senhor fala a São Pedro no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Deixa eu ver aqui. A partir do capítulo 13. Diz mais ou menos assim. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse a Pedro, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, será desligado nos céus. A instituição da Santa Igreja se dá... Não se preocupe. É verdade, obrigado. A instituição da Santa Igreja sobre essa terra Bom, antes disso, Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, ele se dirige a Pedro e fala que vai edificar uma igreja, que é a igreja dele, né? Tu és Petrus, et super anque Petram, edificabo ecclesiam meam. Minha igreja. Sobre ti, que és pedra, porque antes o nome de Pedro era chamado... Antes, Pedro era chamado de... Alguém sabe? Simão. O nosso Senhor falou para ele, feliz és Simão. Simão significa vara arrastada pelo vento.
uma vara alta, assim, que o vento dá para o norte e a vara vai, dá para o sul, a vara vai. E assim era Simão, volúvel. Entretanto, o nosso Senhor o chama Kefas, rocha, pedra, Pedro. E sobre ele, Cristo edificará a sua igreja. Não edificará um povo que lhe será fiel e será chamado de cristão. Não. A minha igreja, a minha assembleia, o meu povo. Não as nossas igrejas, né? Primeiramente. Finalzinho eu vou fechar com isso. Então o Senhor institui a sua santa e amada igreja no tríduo pascal. Aqui ele promete: edificável, no futuro, edificarei. Né? O Senhor edifica a sua igreja no tríduo pascal. A sua paixão determina a edificação da igreja. Ele chama os apóstolos, ordena os apóstolos na noite de sua paixão, demonstra como celebrar o santo sacrifício da missa e, do seu lado, jorra sangue e água. Porque assim como Eva saiu da costela de Adão, a Santa Igreja também nasce da costela do seu esposo. Né? Então, do lado aberto de Nosso Senhor, emana sangue e água, que resume nisso o batismo e a Eucaristia, que é a porta de entrada e o sumo bem da Santa Igreja. Então, a igreja é fundada na paixão de Nosso Senhor. Por isso que São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer que não queira o corpo passar por aquilo que não passou a cabeça. Se a cabeça passou pela cruz, o corpo também há de passar pela cruz. Então, Nosso Senhor funda a sua igreja, entrega aos apóstolos os seus tesouros, que são as graças, que são os sacramentos. O maior tesouro da Santa Igreja são os sacramentos. O seu magistério, sua tradição. A cúpula de São Pedro, segundo Santa Catarina Emmerich, vai voar, vai explodir. Todos aqueles bens materiais, segundo a visão dela, vai ser colocado em um abismo. Tudo que tem de bom dentro da Santa Igreja vai ser colocado num abismo que está entre a Igreja e os pagãos. E depois, uma vez que esse vão entre esses dois povos, né, entre o povo de Deus e o povo de Satanás, esteja completo, esteja cheinho aí, meio que formado uma ponte, né, o povo do mundo entrará na igreja, passando por cima de tudo aquilo que é sagrado, e chegará na igreja e virá somente paredes. Paredes, nada mais que paredes. Então, vão escarnecer da fé e voltarão para o seu mundo. Isso quem fala é a Santa Catarina Emmerich, em uma de suas visões sobre os fins dos tempos. Né? Ela já foi canonizada, não? Que eu saiba já. Daqui a pouco eu busco. Bom, então, a igreja é de Cristo. E os seus maiores bens não são os sacrários de ouro, não são as pinturas ou as esculturas de Michelangelo. Não. Os maiores bens da Santa Igreja são os bens espirituais. A fé, o ensinamento da tradição, né? Os sacramentos e especialmente a Sagrada Liturgia. Esses são os maiores tesouros da Santa Igreja. Por isso que o demônio não se importa tanto com que seja destruída, por exemplo, uma catedral como Notre Dame, de primeira, assim. Porque ele sabe que, se for destruída a fé, a tradição, a liturgia, aquela catedral de Notre Dame, ela ia perecer em algum momento. Ele é muito mais esperto que nós, então ele não vai atacar a igreja física. Vai atacar todos os bens da igreja.
Só que temos que entender também que a igreja não é somente uma instituição temporal. A igreja tem um tríplice estado, né? Tem o estado militante, que somos nós, os batizados. Tem um estado padecente ou purgativo, a igreja padecente, né? E tem também um outro estado chamado de estado triunfante, ou igreja triunfante. Militantes somos todos nós, que somos peregrinos aqui nessa terra, e lutamos por amor a Deus e por amor à nossa fé. Padecentes são todas as almas que estão no purgatório, e a triunfante todas as almas que já chegaram nos céus, inclusive as do Antigo Testamento. Santo Adão, Santa Eva, São Davi, todos os profetas, reis, todos os justos do Antigo Testamento também estão incluídos, fazem parte da Santa Igreja triunfante. E por que isso? Porque a igreja é a família de Deus. A igreja é a família que Deus deixou aqui nessa terra, e todos nós somos partícipes da sua vida. Todos nós somos, pelo batismo, filhos de um mesmo Pai, né? E dado que a igreja pertence a Cristo, como vimos, a igreja não somente pertence, senão que também a igreja é Cristo, como vai dizer São Paulo. A igreja é o seu corpo místico, mas também a igreja é a esposa de Cristo, como vimos, que ela nasce emanada do seu lado, assim como Eva nasceu do lado de Adão. Ok? A igreja é instituída nessa terra como um sacramento universal de salvação. Portanto, extra ecclesia nulla salus. É uma sentença proferida no Concílio de Trento, que segue vigente até hoje, e seguirá vigente até os fins dos tempos. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Por que não há salvação? Porque não tem como estar... porque para se salvar é necessário unir-se a Cristo. Nosso Senhor falou: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte em mim e eu estou nele. Somente na Santa Igreja de Deus nós temos verdadeiramente o corpo e sangue de nosso Senhor. Todo aquele que for batizado será salvo. Aquele que não for batizado será condenado. Aquilo que atares na terra será atado no céu. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. E tudo isso encontramos onde? Na Santa Igreja. Por isso que extra ecclesia nulla salus. Por isso que fora da igreja não há salvação. Até mesmo no Antigo Testamento, no sacrifício do Antigo Testamento, as pessoas terem parte naquele sacrifício, terem parte, eles tinham que também ser aspergido, né, pelo sangue, também comer, né, da carne do corpo. Do sacrifício. Sim. Tinha-se a aspersão na cabeça de todos, né? Que já era símbolo do batismo, que era uma espécie de purificação momentânea. Não era uma purificação profunda como a do batismo, que apaga de nós o pecado original, ainda que não apaga as consequências, né? Mas apaga de nós o pecado original e nos faz filhos de Deus. Deixa eu fechar aqui. Então, muito mais agora, né? Só Exatamente. Faz parte do sacrifício mesmo de Cristo. Quem come. Exatamente. Sacrifício, né? Até porque foi ele mesmo que falou. Nem por analogia, senão que por literalidade. A letra de Nosso Senhor, né? Exatamente. Então, dada que a igreja é sacramento universal de salvação, ela está como peregrina no meio desse mundo para salvar e redimir os homens. Nosso Senhor, ele tem um mandato, ele dá um mandato aos apóstolos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez que são batizadas, e uma vez que as pessoas são batizadas, elas fazem parte agora da família de Cristo, fazem parte do corpo místico de Cristo. Elas fazem parte da igreja de Cristo.
são santificadas. E é por isso que tudo aquilo que há de bom no Ocidente devemos à Santa Igreja Católica. Se não fosse a Santa Igreja de Deus, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, começada e difundida por aqueles brutos pescadores, cobradores de impostos, malfeitores, inclusive. São Paulo era um malfeitor, era um assassino. Se não fosse por estes homens, nós hoje poderíamos ser bárbaros ainda, ou maometanos, muçulmanos. De qualquer forma, bárbaros ou muçulmanos, estávamos fadados ao inferno. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Quando falarmos da Santa Igreja, ou quando falarem da Santa Igreja, devemos ter a clareza de que a Santa Igreja, de que graças à Santa Igreja, temos uma civilização organizada, por mais desordenada que esteja. Todos os bons frutos no Ocidente são frutos da Santa Igreja. São frutos de, por exemplo, um São João Fischer e um São Tomás Moro. São frutos, a França, a predileta de Deus, a filha primogênita do Ocidente. França foi mandada para lá. Os 3 amigos diletíssimos de Nosso Senhor. Santa Marta, Santa Maria Madalena, né? E São Lázaro. Foram mandados para a França. Santa Verônica, ou Berenice, foi mandada para a França também. Lembra aquele cego de nascença do Evangelho? Tem uma passagem do Evangelho que fala de um cego de nascença e Nosso Senhor o curou, e que nunca tinha se ouvido falar na história da humanidade que um cego de nascença havia sido curado. Aquele cego de nascença foi bispo na França. Até hoje lá tem um crânio dele ainda, como relíquia. O crânio de Santa Maria Madalena está na França. Ela morreu lá. Dentre tantos outros diletos, foram para a França. E ali foi a primeira conversão do Ocidente, propriamente dito, né? E a igreja foi avançando, destruindo a barbárie dos homens, especialmente os nórdicos, que eram homens mais terríveis, viviam como animais, né? E foi implantando a fé e dando a salvação a todos. A ponto de a coroa espanhola e a coroa portuguesa decidirem se unir e dizer assim: vamos salvar aqueles povos das Américas. Mas é uma expedição muito cara, vai necessitar muita gente, nós não temos barco suficiente, não importa. Vamos salvar este povo. Porque os protestantes estão indo pelo norte, saindo da Inglaterra e indo para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Já tinham passado pela Groenlândia ali e estavam descendo. Os muçulmanos já tomaram a África. Para eles irem para as Américas, vai ser assim. Temos que correr. E graças à bondade divina, hoje somos católicos. E de fato, graças a Deus. É isso que São Pio X nos ensina no seu catecismo. Quando, logo no comecinho, acho que é a primeira pergunta, ele diz: sois católico? Na perguntinha que ele faz. E a resposta é sim, pela graça de Deus. Porque é uma graça, gente. É uma graça ser católico. É uma graça sobre-humana. Imagina a quantidade de gente que se perde, que vai para o inferno, que tem uma vida sem Deus, porque não conheceu a igreja, ou porque não querem conhecer a igreja. É uma graça ser católico. Não é para qualquer um. É uma graça. Né? Então, dado tudo isso, nós podemos perceber que na igreja há 4 coisas que basicamente a definem, né? Ela é una, santa,
católica e apostólica. Já falei tudo isso no que eu falava no meu discurso anterior. Por que ela é una? Porque foi a única fundada por Deus. O resto é macaquice, é imitação. Santa, e nisso eu quero parar um pouquinho. Esses dias eu mandei um vídeo para os senhores de um bispo falando sobre, eu acho que eu mandei no grupo do colégio, falando sobre essa sentença que muito ouvimos por aí. A igreja é santa e pecadora. Artimanha demoníaca isso. Se os senhores falaram isso, repreendam-se e não repitam nunca mais. A igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa. No credo niceno-constantinopolitano nós rezamos una, santa e pecadora, católica e apostólica. Não. Una, santa, católica e apostólica. Por que a igreja não é santa e pecadora? Porque a igreja é Cristo. A igreja é seu corpo. Quando São João no Apocalipse se refere à igreja, ele vai chamá-la de imaculada, sem manchas. Esposa do Cordeiro. Então, ao afirmar que a igreja também é pecadora, estamos dizendo que há mácula no corpo místico de Cristo. Entretanto, podemos indagar, mas e os pecados dos bispos e dos membros da igreja? A resposta já está na sua pergunta. São dos membros da igreja, não da igreja. Uma vez que pecamos, deixamos de ser igreja. Tanto é que a pior sentença que podemos ter aqui na face dessa terra é sermos privados da comunhão. E o pecado faz isso conosco. Não precisa vir um papa, um bispo ou um padre dizer assim, você não pode comungar. Não. Essa é a pior privação que nós podemos ter na face dessa terra. Privar-nos de unir-nos a nosso Senhor de maneira íntegra, perfeita. E quando pecamos, automaticamente, é como se deixássemos de fazer parte do corpo místico de Cristo. Então, tudo aquilo que tem de bom que fazemos, de fato emana de Deus. Tudo aquilo que fazemos de bom, de fato, faz parte do corpo místico de Cristo. Aquilo que fazemos de ruim, de errado, de mal, já se refere a mim, como pessoa. Quando um sacerdote vai lá e peca, ele está fazendo isso por ele. Entretanto, quando ele vai no hospital e dá unção dos enfermos para um doente, ele está sendo instrumento da Santa Igreja. Só que confundir uma coisa com a outra é muito fácil. É muito fácil olhar para uma pessoa e dizer, olha o católico. Que é mais ou menos a visão dos protestantes, dos católicos. O católico não lê a Bíblia. O católico não lê a Bíblia. Não sabendo ele que foi a Igreja Católica que determinou os livros da Bíblia que ele tem hoje. Não somente os livros, senão que os capítulos e os versículos. O católico não lê a Bíblia. Por quê? Porque uma grande massa de católicos hoje em dia não conhece a Sagrada Escritura. Não buscam saber. O católico vai para a missa somente quando tem um batizado ou um funeral. É o que muitos pensam. Mas é o católico que faz isso? Não. É um povo que está na igreja, mas não é igreja. Porque o católico sabe que é necessário ir para a missa todos os domingos. O católico sabe disso. Para a salvação é necessário. Para manter-se em graça é necessário. Então, a igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa. Porque ela é o corpo místico de Cristo. Ela é Cristo. E ela é esposa de Cristo. Católica porque ela é universal. Ela não se limita, por exemplo, a um povo, como era limitado o povo de Israel. Agora não. Agora a igreja veio para todos os homens, sacramento universal de salvação.
E apostólica, porque ela foi fundada na fé dos apóstolos, e esses apóstolos são aqueles que disseminam a fé por todas as partes. Né? Então, nós temos alguns exemplos de bondades da fé, de bondades da igreja. As universidades. As universidades foram criadas pela igreja. Antigamente não existia isso. Antigamente era como a formação intelectual de Alexandre o Grande. Você pegava um sábio, você tinha dinheiro, chama o sábio para educar seu filho. Acabou. Aristóteles foi chamado para educar Alexandre o Grande. Acabou. Está feito, né? Só que, com o passar do tempo, foi necessário, por exemplo, criar um meio, uma instituição para que mais pessoas pudessem aceder a verdades maiores. E aí, ao redor das catedrais, se organizavam escolas para as pessoas compreender coisas mais elevadas, como filosofia, teologia, direito. Por isso, os professores universitários são chamados de catedráticos. Porque quem ensinava eram aqueles que sentavam nas cátedras. Quem se sentava nas cátedras? Os bispos. Então, isso é um flash de uma bondade da igreja. Né? Temos, por exemplo, também a questão jurídica de como foi desenvolvida no Ocidente. A igreja, todo aquele desenvolvimento jurídico romano, e o aperfeiçoou. Antigamente não existia essa coisa de vamos escutar o réu, vamos ter um advogado de defesa. Não, filho. Era, o que aconteceu? Tem testemunha? Sim, mata. Muito diferente. Né? E os tribunais eclesiásticos foram instaurados justamente para isso, para apurar os casos, para saber se de fato era verdade aquilo. Uma vez que o caso estivesse apurado, pronto. Agora vamos entregar os direitos aos poderes cívicos para que eles possam determinar a sentença. Acabou. Mas uma vez que tivesse apurado. Aí entra toda a discussão da Idade Média na questão da Inquisição. A grande Idade das Trevas. Que até esse próprio nome Idade Média é um termo pejorativo. Né? Que é a idade que está no meio entre a grande era clássica e a grande era iluminada. Uma idade... Hã? Exatamente. Aquela idade que está ali capengando, só durou mais de 1000 anos, nada mais. Né? Só gerou santos para a igreja. Né? Só gerou grandes nomes como Santo Tomás, Santo Agostinho, nada demais. Né? Mas há diversos bens que a Santa Igreja deixou aqui nessa terra. Os hospitais. Vocês sabiam que antigamente não existia hospital? As pessoas eram cuidadas em casa também. Os hospitais foram criados por São Camilo de Leles. Aí tem orfanato, asilo, manicômio, leprosário. Os religiosos eram tão loucos, os padres e as freiras e os leigos eram tão doidos, falaram assim, mas como podem esses leprosos ficarem às margens e não vão poder receber a Eucaristia? A gente não sabe se ele vai morrer com sacramento ou não. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma espécie de presídio onde eles não saiam, mas também a gente não vai sair. Cria nosso convento anexo, a gente cuida deles e se a gente morrer, morre todo mundo junto, servindo a Jesus. Simbora? Simbora. Pronto. Um monte de gente morria de lepra, tendo a oportunidade de nunca ser contaminado. Mas fazia o quê? Não, eu vou lá.
eu vou cuidar. Porque estive com sede e me deste de beber, estive preso, estive doente e me visitaste. Então as pessoas tinham essa consciência, não porque a humanidade é boazinha. Não. É porque a Santa Igreja Católica determinava que nós devemos crescer em virtude e em caridade. A América, pobre dos índios, se não fossem os sacerdotes, no norte na América Central, especialmente os franciscanos, se não fossem eles, provavelmente todo o México, Chile, e pode descer aí, deixariam de existir para ter só um povo, que eram os maias. Eles que, para que o sol nascesse, decapitava, degolava um monte de gente por dia. Eles só acreditavam que o sol ia nascer no outro dia se uma dezena de pessoas morresse, decapitadas. Ofereciam ao Deus Sol. Ah, mas se eu não oferecer hoje, não vai dar certo. Amanhã não tem sol. Amanhã o dia não vai nascer, não vai existir. Então, o que é que aconteceu nesse império? Porque eles eram imperialistas, né? Eles dominavam vários lugares. O que aconteceu nesse império? Vamos criar grupos aqui para a gente caçar pessoas, porque dentre nós já não dá mais para matar ninguém. Então eles saíam em caçadas, igual se caça animal, para capturar pessoas, e chegavam lá, vendiam, trocavam, faziam o que quisessem com aquelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem mortas. Exatamente. Eram os próprios índios, né? Então, melhor dito, a igreja veio e exterminou esse povo, que deveria ser exterminado mesmo. Muitos outros povos se converteram. A gente vai ver a carta de Pero Vaz de Caminha sobre... É o primeiro relato do Brasil, é a coisa mais linda do mundo. Eu aconselho os senhores lerem, se gostam de história. Quarto ano tá lendo. Quarto ano tá lendo. Então, uma coisa belíssima, belíssima, ver como os portugueses, tem um episódio em que os índios, eles, acho que é no segundo ou terceiro dia que os portugueses estão aqui, os índios vão até as naves dos portugueses. E lá tem um marinheiro com um rosário na mão, vai dizer São José de Anchieta. Provavelmente ele estava rezando, né, umas dezenas de texto. E daí o índio vai, pede, ele entrega e o índio vai amarrar no braço. E o índio vai embora com o texto. A maldade dos portugueses. Né? A maldade dos portugueses. Bom, para encerrar, eu acho que já está bem claro que a igreja é de Cristo, porque foi fundada por ele a mantém, ele a sustenta, e ele prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão. Né? Mas eu queria também deixar um dado aqui, muito interessante, de alguns revoltosos, imbuídos por Satanás, que tentaram fundar outras igrejas. Né? O primeiro e grande revoltoso foi Martinho Lutero, que na Alemanha, cheio do espírito demoníaco, decidiu romper com o Santo Padre e fundar sua própria igreja, que é a igreja luterana. Né? E só para que os senhores tenham noção, ele falou para a própria mãe dele, mas ele estava velhinha já, quase nas últimas, ele falou: mãe, se a senhora quiser salvar a sua alma, não saia da igreja católica. Já tinha fundado. Ele tinha consciência do que ele fazia. Ele disse em relatos, em cartas, que ele dormiu mais noites com o demônio do que com a própria esposa. E só para que conste, né? Ele era um sacerdote católico, agostiniano, e a esposa dele era uma freira.
auxiliado por Martinho Lutero, com as ideias luteranas, temos aí Henrique VIII, o grande possesso da Inglaterra. Né? Demoníaco esse homem. Fundou a igreja anglicana, também chamada de episcopal. E qual foi o argumento dele? Eu quero outra mulher. Simplesmente por isso. Eu quero outra mulher. Mas por quê? Porque essa aqui já não serve para mim. Ela não me dá filho homem. Aí ele foi, mandou uma carta pedindo a nulidade do matrimônio para o bispo dele, João Fischer. E João Fischer fala, não, seu casamento foi válido. Eu casei vocês? Como é que é inválido isso? Não. Nega a nulidade do casamento. Ah, é? É. Vocês estão casados até que a morte os separe. Tem problema. Eu mato ela. Matou a esposa. Aí foi o Papa, excomungou ele. Falou, não, na minha terra quem manda sou eu. Não quero mais Papa. Eu sou o chefe da igreja agora. E ele passou a ser o chefe da igreja. E a partir dali, nasce a igreja anglicana. Que perdura até os dias de hoje. Quem é a chefe da igreja anglicana atualmente? A Rainha Elizabeth. Graças a esse filho do demônio chamado Henrique VIII. Porque é demoníaco esse homem. Demoníaco. E não tenho medo de dizer que toda e qualquer seita protestante é demoníaca, porque de fato é. Vem para dividir, vem para separar, vem para ensinar o erro. Bom, tem mais aqui, mas eu não vou me prolongar muito. Esses dois, né, que tentaram fundar as suas igrejas, ou melhor, que fundaram as suas igrejas, denominando-as de cristã, entretanto, bem sabemos que não tem nenhuma parte com Cristo. Não tem nada com Cristo. A única igreja cristã verdadeira, a única igreja evangélica, ou seja, que segue o evangelho, é a igreja católica, fundada por Deus, querida por Deus, amada por Deus. É a igreja que ele olhou para Pedro e falou, as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Melhor, sobre ela. A única. E graças à Santa Igreja, nós temos os sacramentos. E sem a Igreja, nós não conseguiríamos nos salvar. A não ser por uma graça extraordinária. Aquela mesma coisa do batismo, que eu tinha falado da outra vez. Por uma graça extraordinária. Não digo que Deus se restringe à Igreja, não. Mas Ele instituiu e utiliza desse instrumento. É o querer dele. Né? Então, por hoje, é isso. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, uma colocação. Todo mundo dormiu. Rezamos, hein? Próxima vez, trazer mais história do santo. Hã? Não dá tempo, você chegou muito tarde. Eu ia contar a história, eu estudei para contar a história deles. Tem 38 minutos de aula, ainda teria mais 7 minutos, só que já não dá mais tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Admos tibi graças, omnipotens Deus, pro universos benefícios tuis, tu vivis reinas in saecula saeculorum. Sancte Joseph, Domina nostra, Regina Corde. Na Patris et Filii et Spiritus Sancti.